Planeta não do sistema solar parece ter formado moléculas orgânicas, dizem cientistas. Está se referindo a Ceres. Ceres é o planeta onde o Tony Rodrigues, né, quem acompanha a trajetória do Tony Rodrigues sabe muito bem, onde ele foi o escravo da frota negra. Né? Ele foi levado, vendido, primeiramente para pessoas do mal lá do Peru, a gente não pode nem falar a palavra, depois ele foi vendido para o pessoal dos Estados Unidos, né, para festinhas, como quando era pequenino ainda, depois ele foi vendido para a frota negra, e ele acabou indo para Ceres. Esse foi o destino final dele. Muito bem. Aqui. E um estudo analisou dados da câmera e do espectro da espaçonave DAO e chegou à conclusão que as chamadas moléculas alifáticas não foram depositadas em Ceres por asteroides. Uma pesquisa apresentada na região da GSA Connect 2023, da Sociedade Geológica da América, no início da semana, demonstrou como os cientistas tentaram explicar a presença dessas moléculas no planeta anão, que são semelhantes aos hidrocarbonetos encontrados em combustíveis fósseis na Terra. Isso aqui é típico de combustíveis fósseis, de máquinas. Interessante. Conforme o texto, as moléculas provavelmente foram desenvolvidas no próprio planeta, em vez de serem deixadas por asteroides que abateram em Ceres. Ceres que é um planetóide, tá? Bem pequenininho. Muito bem. Podemos ver uma correlação muito boa de organismos com unidades de impactos mais antigos e com outros minerais, como carbonatos, que também indicam presença de água. Tem água em Ceres. Embora a origem dos orgânicos ainda seja pouco conhecida, agora temos boas evidências de que eles se formaram em Ceres, e provavelmente na presença de água. Segundo os pesquisadores, a evidência indica a possibilidade de que um grande reservatório interno de orgânicos possa ser encontrado em Ceres. Interessante que o próprio Tony Rodrigues, ele trabalhava como escravo numa mineração em Ceres, e ele tinha a tarefa de procurar água. Porque tinha água nas profundezas de Ceres. Impressionante. Então, isso aqui corrobora com as alegações do Tony Rodrigues. Espetacular. Aqui, meus amigos. Um documento ultra secreto, top secret, não classificado, escrito por Robert Oppenheimer, um físico teórico americano, e o Albert Einstein. Olha só, né? O grande cientista Albert Einstein. Um físico teórico alemão, junto eles escreveram um relatório conjunto intitulado, abre aspas, Relações com Habitantes do Corpo Celestes, fecha aspas. O documento de 6 páginas, então isso é um documento ultra secreto, que foi aqui escrito, né, pelo Albert Einstein, e mais um físico, o Robert Oppenheimer. Né? Interessante. O documento de 6 páginas, primeira evidência de arquivos a usar a frase entidades biológicas extraterrestres, ou EBS. Aliás, EBS é um termo que você vai achar em vários documentos classificados, e desclassificados, ou seja, aqueles que foram desclassificados que nós conhecemos. Datados de junho de 1947. O relatório Oppenheimer, Einstein afirma que a presença de naves espaciais não identificadas é aceita como um fato pelos militares. Veja só. Então, em 1947, grande parte dos militares, segundo Albert Einstein, tinham consciência, eles sabiam da existência dos extraterrestres e das suas naves e das suas tecnologias. Que coisa! É que está a parte aqui, meus amigos, tá? O print do documento. O relatório Oppenheimer, Einstein trata da questão relacionada aos OVNIs e extraterrestres, de onde podem vir os extraterrestres, e que a lei diz sobre isso. O que devemos fazer em caso de colonização ou integração de povos? Integração de povos. É exatamente essa a proposta da Federação Galáctica de Mundos. Que o nosso planeta faça parte da federação. E haverá o quê? Uma interação dos povos extraterrestres com o povo da Terra, um intercâmbio galáctico. E por que eles estão aqui? O documento sugere que o caso do desejo dos alienígenas seja se estabelecer aqui na Terra, haverá uma mudança profunda nos conceitos tradicionais de direito e a possível necessidade de uma nova lei entre os povos planetários. O que ele está dizendo é o seguinte: a interação com os seres extraterrestres vai ter
muitas consequências. Isso vai mudar os pilares da nossa civilização. Então será uma quebra de paradigmas. Isso vai mudar toda a estrutura da nossa sociedade, sem falar do sistema de crenças, tecnologia, tudo, o sistema econômico, vai afetar tudo. A análise apresentada por Oppenheimer e Einstein indica que a revelação da existência extraterrestre poderia causar danos irreversíveis à sociedade como conhecemos, ou seja, ao sistema babilônico financeiro, ao sistema da Cabal. Aliás, todos os pilares, a estrutura da nossa sociedade foi moldada pelos escuros. Entenda, meus amigos, os pilares da nossa sociedade, sistemas de crenças, a forma de pensar, a filosofia, tudo em nosso mundo foi moldado pelos escuros. Isso levanta a possibilidade de que os nossos governos de hoje já possam saber da existência extraterrestre, mas tenham considerado as mesmas questões levantadas por Oppenheimer e Einstein e tenham decidido contra a divulgação pública. Medo de perder o poder. Em outras palavras, é isso. Medo de poder o quê? Os seus cargos. Porque não existem presidentes, não existe Senado, não existe Câmara de Deputado, não tem nada disso. Aliás, não tem nem dinheiro. Vocês estão compreendendo, meus amigos? É o medo do desconhecido. É um medo que... é isso que nós conhecemos. Eles pensam assim, olha, nós conhecemos esse mundo desse jeito, nós construímos um mundo assim, construímos entre aspas, né? Porque quem conduziu o mundo a ter esse formato social foram os próprios escuros, através de eras, séculos e séculos de manipulação. Eras e eras de manipulação. Isso aqui é o resultado final de muita manipulação dos escuros, de nossa sociedade, nossa estrutura, da nossa forma de pensamento, filosofia, ciência, tudo, absolutamente tudo, foi contaminado pelos escuros. Então isso aqui é o reflexo, a nossa sociedade foi moldada pelos escuros, entenda isso de uma vez por todas. Estão entendendo, meus amigos? Por isso que eles não querem o contato com os extraterrestres. Porque eles simplesmente vão perder. Isso significa o quê? Eles vão perder o poder, o controle sobre nós. Aqui vamos fazer um paralelo, meus amigos, com a visão da Helena Danã, né, no cronovisor lá de Alpha Centauro, dos Meton. Olha só que interessante. Ela fala que os pequeninos, sobre as escolas, não tinham dificuldade em memorizar o que aprendiam, sendo descartados cadernos para anotações ou mesmo livros, pois o DNA desses pequeninos já tinha sido ativado, os filamentos do DNA já estavam ativados, então eles não precisavam o quê? De cadernos e nem livros. Uma memória incrível, espetacular. Sem falar que também tem acesso às memórias de vida passada. Depois disso, Helena percebeu que a composição do ar estava diferente. E quando a gente fala, meus amigos, o próprio JJ Rutark, né, que nós teríamos mudanças geológicas a partir de 2026. Aliás, quantas notícias com relação a mudanças geológicas. Quantas notícias. Agora tem uma notícia recente de que o núcleo da Terra está vazando. E foi visto Hélio 3 em algumas ilhas. Parece que é uma ilha do Pacífico, não lembro de cabeça. Mas foram detectados L3, e o L3 só pode surgir do interior da Terra, né, do núcleo da Terra. Está vazando. Mudança do polo magnético da Terra. Anomalia do Atlântico Sul. Tudo isso está acontecendo. E não acontece o quê? No todo o sistema solar. Então, a composição da atmosfera, tudo isso é o quê? A transformação é o processo de metamorfose do nosso planeta. Tendo predominância de ozônio e oxigênio. O oxigênio era muito mais predominante do que era antes. Helena viu também carros antigravidade. E as cidades eram integradas à natureza. Integradas totalmente à natureza. Não a proposta política verde dos globalistas, né, da Agenda 2030, que é um pretexto simplesmente para controlar pessoas e para, né, subjugar a população num mundo distópico, onde você será feliz e não terá nada. Não. Integração com a natureza e prosperidade. Prosperidade e tecnologia. Tecnologias que foram suprimidas por esses mesmos escuros. E aí ele vem com esse papinho de mundo verde. São os verdadeiros hipócritas. Hipócritas, para não dizer outra coisa. E a população tinha sido dramaticamente reduzida. Pois grande parte da população estava o quê? Vivendo em colônias no espaço, comando Astar, em Marte, em Alpha Centauro, em Titã, em Calisto, em Encélado, Júpiter, a luz de Júpiter, Europa.
todas sendo preparadas, aliás, até Marte, né, que está sendo terraformado por Jehan Eridion. Fantástico. Por isso, talvez, meus amigos, que o Elon Musk está muito interessado em Alpha Centauro, né? bem interessante, porque será uma das nossas colônias. Né? É o próximo planeta a conquistar. Ele já está prevendo que vai ter uma colônia em Alpha Centauro. Isso é verdade, isso bate perfeitamente com as informações da Helena Danã. Simplesmente espetacular. Depois Helena viu a política da Terra, que estava concentrada nos Estados Unidos, sede da Embaixada da Federação Galáctica de Mundos, o qual era regida por uma mulher híbrida, meio humana e meio extraterrestre. Então, não haverá mais fronteiras, não haverá mais Brasil, não haverá mais Venezuela, não haverá mais Argentina. Todos faremos parte de um único povo. Um único povo. E terá uma sede aqui, uma embaixada da Federação Galáctica de Mundos, estará situada nos Estados Unidos, e uma mulher vai reger isso, que é uma híbrida de humano com extraterrestre. Sensacional. O cronovisor parou de funcionar. Helena foi levada por Aben para outra sala. É bom salientar aqui que esse futuro já estava fixo, e ela viu isso há um ano atrás. Onde ela contou tudo isso está acontecendo agora. Uma junta militar, empresarial e política, em cooperação com a federação, estão trabalhando para construir toda essa tecnologia. E tudo isso é real. Os verdadeiros líderes da humanidade irão surgir após a tempestade que precede a queda do estado profundo. Tempestade que precede a queda do estado profundo. E essa tempestade é o que nós estamos vivenciando nesse momento. É a tempestade, a grande tempestade. Aliás, essa grande tempestade foi profetizada pelos indígenas. Essa grande tempestade foi profetizada pela própria Helena Danã. O próprio Torran Ridion fala que haverá uma grande tempestade que vai preceder o quê? A queda do estado profundo. E é exatamente isso que está sucedendo hoje. Então você não tem motivos para estar preocupado. Você não tem motivos para ficar ansioso. E isso faz parte do plano. O que você tem que fazer? Faça o mesmo que os indígenas estão fazendo. Estão alegres. Eles estão felizes. Porque eles sabem que isso é o quê? É o último desafio. Apenas o último desafio. É difícil? É difícil. É doloroso? É doloroso. Mas é o último desafio. Essa que é a boa notícia. Para conduzir a humanidade para esse novo futuro, o desperto deve parar de provar divisões e se unir. Parar de provocar divisões. Estou falando dos espertos. Então, nós, espertos, temos que estar unidos. Unidos em prol do amor, em prol da justiça. Não tomar lados. Eu fico muito triste quando eu vejo o desperto falando, não, porque eu estou do lado de Israel, não, porque eu estou do lado da Palestina. Você tem que estar do lado da humanidade. É esse o lado que você tem que estar. Lado da humanidade, da paz. É esse o lado que um desperto de verdade deve defender, não outro. Parar de ter medo e de criticar uns aos outros. Espetacular. A ponte desse futuro está em cada um de nós. Espetacular. Ele termina dizendo, a mudança da atitude positiva é a chave para apressar o nosso futuro. Então, se você vibrar positivamente, tiver uma boa frequência, tudo isso vai ser muito mais rápido e muito mais tranquilo. É como diz Torran Ridion, tem o caminho rápido e o caminho lento. Tem o caminho fácil e o caminho difícil. Vocês escolhem. Vocês despertos. Vocês escolhem. Se vocês realmente estiverem na frequência correta, tudo vai ser muito mais fácil e rápido. Depende única e exclusivamente de vocês. Muito bem.